Olá, Biocasters! Bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Biologia favorito, Biocast, com suas apresentadoras favoritas, eu, Lauren, e eu, Ananda. Hoje vamos falar sobre um mundo que nos rodeia com sua imensa diversidade e nos impressiona com seu poder de adaptação. Estamos falando do reino Plantae. Antes de começarmos essa conversa, vou lançar uma pergunta para todos nós. Vocês sabiam que as plantas têm características marcantes que fazem com que se diferenciem entre 4 grupos? Se não, iremos explicar para vocês hoje. Para abordar este assunto, chamamos hoje as alunas do segundo MAGE, Yasmin Muniz e Paula. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar falando sobre um assunto que eu gosto muito. Para falarmos sobre esses 4 grupos de plantas, precisamos primeiro entender o reino que todas elas estão inseridas. Yasmin, como que funciona esse reino? Bom, o reino Plantae, também conhecido como o reino vegetal, ele abrange organismos eucariontes, fotossintetizantes e com organelas celulares específicas, como os cloroplastos e os vacúolos, além do revestimento externo chamado de parede celular. Basicamente, estamos tratando sobre plantas, das que têm organização mais simples até aquelas que possuem grande complexidade evolutiva. Algumas das suas características, olhando de um olhar microscópico para uma visão mais abrangente do reino vegetal, é que o primeiro ponto a ser considerado é que os organismos vegetais são eucariontes, ou seja, que eles são multicelulares, eles possuem núcleo e material genético bem organizado, com as organelas membranosas e mais complexas. Como eu disse anteriormente, eles possuem algumas organelas específicas, que não se repetem nas células animais. Os vácuolos são um exemplo importante disso. São estruturas grandes que servem para armazenar amido, proteínas, pigmentos e até mesmo toxinas. Os vegetais têm membrana celular que circunda e delimita o citoplasma. Mas, em adição a esse componente, existe uma parede celular composta de celulose, uma molécula que confere maior rigidez. Por fim, a gente pode observar as presenças de plastos, que são pequenos elementos muito importantes para a realização da fotossíntese, principalmente os cloroplastos, que são os plastos que contêm clorofila. Esse pigmento é o que confere a cor esverdeada para a maior parte dos vegetais, e ele também participa da captação e a conversão da luz em energia. Agora que entendemos sobre o reino Plantae, iremos abordar seus 4 grupos, as biófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Paula, as biófitas são o primeiro grupo. Pode nos contar como essas plantas se adaptaram para sobreviver e suas principais características que as distinguem dos outros grupos? Claro, vou explicar sim. A primeira coisa que eu tenho que falar das briófitas é o ciclo de vida delas, que se destaca pela alternância de gerações. Seu ciclo tem início a partir da liberação de esporos pelo esporófito maduro. Os esporos, que são chamados apiloides, são presentes em uma estrutura chamada de cápsula, a qual se abre e os libera no meio. O gameta masculino se funde com a esfera, dando origem ao zigoto diploide. O zigoto se divide e forma o esporófito, que é pequeno dependendo do gametófito. O esporófito do musgo consiste em uma cápsula, o qual promove a retirada de alimento do gametófito e no qual no interior da cápsula ocorre um processo de meiose, que dá origem a centenas de esporos, no quais são liberados no meio e reiniciam o ciclo. São plantas frequentemente encontradas em lugares úmidos como florestas tropicais e perto de fontes de água. Entretanto, é possível verificar a presença de algumas espécies em lugares secos, como desertos e superfícies rochosas, e há espécies ainda são capazes de ser encontradas na Antártida, suportando o frio do Ártico. Como sabemos, as pteridófitas têm uma história antiga e fascinante. Lauren, me conte um pouco sobre elas. Então, sobre as pteridófitas, são um grupo diversificado que desempenhou um papel crucial na evolução das plantas terrestres por mais de 400 milhões de anos, muito antes das plantas com flores e árvores que conhecemos hoje. Essas plantas têm uma estrutura única, que as distingue de outras plantas, ao contrário das briófitas que a Paula falou, como os musgos. As pteridófitas possuem vasos condutores de água e nutrientes, o que lhe permite atingir tamanhos maiores e colonizar ambientes terrestres mais diversos. O ciclo de vida das pteridófitas é fascinante, com 2 fases distintas, a fase esporófita, que é a planta visível que vemos, e a fase gametófita, que geralmente é menor e menos visível. Os esporos produzidos nas estruturas chamadas de esporângios germinam e desenvolvem gametófitos.
Os gametófitos produzem os gametas, que são as células sexuais que envolvem-se e se combinam para formar um novo esporófito. No grupo delas, encontramos uma grande diversidade de formas e tamanhos, desde as conhecidas samambaias, que são encontradas em diversos ambientes, até as mais diferentes, assim, as mais distintas, as cavalinhas, que elas se assemelham muito com as cavalinhas marinhas. Elas são menos conhecidas, mas também tem os lincófitos, que são bem intrigantes. Talvez vocês não saibam quais plantas estão no grupo das gimnospermas. E se eu não me engano, algumas são até usadas como árvores de Natal. É verdade isso, Paula? Pode compartilhar essa informação com a gente? Sim, é verdade. Elas são usadas como árvore de Natal pelos seus pinheiros. Também existem outros tipos que são araucárias, cedros, cicas, ciprestes e sequoias. No ciclo de vida das gimnospermas, as plantas alternam entre uma fase sexual e assexual, conhecida como alternância de gerações. A produção de gametas ocorre na fase sexual ou na geração de gametófitos dos ciclos. Os esporos são produzidos na fase assexuada, ou a geração de esporófitos, sendo a fase dominante do ciclo de vida das plantas vasculares e a geração de esporófitos. Os gametófitos vegetais produzem gametas masculinos e femininos, que se unem em polinização para formar um novo zigoto diploide. Por sua vez, o zigoto amadurece em um novo esporófito diploide, contemplando assim. As gimnospermas são plantas terrestres que vivem principalmente em ambientes de clima frio ou temperado, porém algumas espécies podem se desenvolver em regiões tropicais e subtropicais. As características das plantas gimnospermas são que elas possuem raiz, caule, folhas, sementes e ainda apresentam vasos condutores, xilema e floema. Nas gimnospermas encontramos também os estróbilos, que são conhecidos como cones, são estruturas reprodutoras que possuem folhas modificadoras capazes de produzir esporos. Os estróbilos são capazes também de produzir pólen. O processo de reprodução da gimnosperma podem ser apresentadas tanto sexuadamente quanto assexuadamente. A reprodução assexuada envolve uma pequena formação de raiz, que é colocada para o crescimento, gerando um novo organismo, idêntico ao primeiro. Esse processo é a propagação vegetativa. E a reprodução sexuada envolve a fecundação a partir de dispersão do microporos pelo vento e se encontra em uma estrutura reprodutiva feminina. E quanto ao último grupo, as angiospermas. Sabemos que elas desempenham um papel vital na produção de alimentos. Ananda, conte-nos mais sobre isso. Antes de começarmos a falar sobre as angiospermas em si, eu vou falar um pouco do termo. Que o termo angiosperma vem do grego angeion, que significa urna, e esperma, que significa semente. Assim, conseguimos concluir que ele está relacionado à presença de fruto envolvendo a semente. Agora, falando um pouco das características gerais, elas são plantas vasculares, ou seja, apresentam vasos condutores e sementes com flores e frutos. E os frutos eles são formados a partir do desenvolvimento do ovário das flores, após o processo de fecundação, sendo importante para seu sucesso, porque assim protegem a semente e auxiliam em sua dispersão. Outra coisa que é importante a ser falada é sobre a estrutura dessas plantas. Elas apresentam raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Além disso, contam com mais de 250 mil espécies em variados habitats, como ambientes aquáticos e até áridos. Como exemplo de angiospermas que têm um papel importante para a nossa alimentação, como a Lauren tinha falado, temos a mangueira, o arrozeiro, o feijoeiro, mas também temos outras plantas como a roseira, os lírios, as orquídeas, o coqueiro, e muito mais, porque, como eu tinha falado, tem mais de 250 mil espécies em diversos habitats, então é um grupo de plantas muito grande, muito variado. Sobre o ciclo de vida e reprodução das angiospermas, a sua reprodução ela se inicia com a polinização, que, para quem não sabe, é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma, onde se forma o tubo polínico. Quando se instala no estigma, o grão de pólen germina e forma o tubo polínico. Então ele cresce através do estilete até atingir o óvulo, no ovário. O óvulo ele apresenta 2 tegumentos e uma grande célula-mãe de megásporo, que sofre meiose e origina 4 células, das quais 3 se degeneram e uma forma o megásporo funcional. O megásporo funcional ele sofre mitose e origina o saco embrionário com as células. Uma é o oosfera, são 2 sinérgides e 3 antípodas,
e uma célula central com 2 núcleos polares. Enquanto isso, no interior do tubo polínico podem ser encontrados 3 núcleos. 2 são núcleos espermáticos, que são os gametas, e o outro é o núcleo do tubo que controla o seu crescimento. Quando atinge o óvulo, o tubo polínico libera os seus 2 núcleos espermáticos. Um núcleo espermático fecunda a oosfera e forma um zigoto que dará ao embrião. Já o outro núcleo espermático se une aos 2 núcleos polares do óvulo, formando o núcleo triploide, que dará origem ao endosperma secundário, que irá nutrir o embrião. Após a fecundação, o saco embrionário é chamado de endosperma secundário. Então, é uma reprodução bem diferente. Como vimos, ocorrem 2 fecundações. Por isso, as angiospermas apresentam fecundação dupla, uma característica exclusiva desse grupo. Enquanto ocorre a dupla fecundação, os tegumentos do óvulo formam uma casca, que, contendo o endosperma secundário e o embrião, formam a semente. E os hormônios produzidos pelo embrião estimulam o desenvolvimento do fruto a partir do ovário. E como de costume, algumas de vocês poderiam encerrar nosso podcast dando uma conclusão sobre o reino plantar e tudo que falamos hoje? Yasmin, pode ser você? O reino plantar ele é caracterizado por sua característica autotrófica, ou seja, a capacidade de produzir o próprio alimento, sem a dependência de outros seres vivos, retirando nutrientes do solo e a partir da incidência da luz. Esses organismos eles formam glicose, oxigênio e energia para sua própria sobrevivência. Infelizmente, chegou ao fim de mais um Biocast. Agradeço às nossas convidadas por compartilharem seus conhecimentos e a vocês, ouvintes curiosos, por nos acompanharem nessa pesquisa do 3º bimestre de Biologia sobre um assunto tão importante a ser falado, que o professor Júlio nos ensinou. Obrigada pela atenção, Biocasters. Tchau! Tchau!